Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, para efeitos de agora serem desencadeados os mecanismos de negociação com os sindicatos da área da função pública, aprovou na generalidade as condições que podem fundamentar a atribuição de suplementos remuneratórios aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em funções públicas. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que está aqui ao meu lado, fará depois de seguida a apresentação com algum detalhe do diploma, do anteprojeto de diploma hoje aprovado no Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que autoriza o Governo a legislar sobre o regime jurídico da exploração e prática do jogo online. O Sr. Secretário de Estado do Turismo fará também de seguida a apresentação detalhada desta proposta de autorização legislativa que seguirá para a Assembleia. O Conselho de Ministros aprovou também a alteração do diploma que regula o acesso a prestações do Serviço Nacional de Saúde por parte de utentes no que respeita ao regime das taxas moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios. Na prática, esta alteração hoje aprovada no Conselho de Ministros tem que ver com a clarificação sugerida pelo Sr. Provedor de Justiça relativamente, por um lado, aos doentes de oncologia, portanto, aos doentes oncológicos, e, por outro lado, a criação também de uma isenção nova para as crianças e jovens em risco que estejam institucionalizadas, estejam, digamos, em instituições de acolhimento à guarda do Estado. É clarificado também a isenção de taxas moderadoras para esse grupo de crianças e jovens. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o enquadramento da atividade do enfermeiro de família no âmbito das unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente unidades de saúde familiar e unidades de cuidados de saúde personalizados. Trata-se, como sabem, nas unidades de saúde familiar existem já os médicos de família e há muito tempo que estava já programado existirem também esta denominação de enfermeiros de família, que no fundo fazem parte das equipas que nestas unidades de saúde familiar acolhem e tratam dos utentes dos médicos de família. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje uma alteração à Lei Orgânica do Ministério da Administração Interna no sentido da extinção da Direção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, incorporando as suas atribuições e competências na Secretaria-Geral do próprio Ministério. Com isto, avançando-se no sentido da racionalização das estruturas do Ministério da Administração Interna e em mais uma redução significativa dos cargos de direção dentro do próprio Ministério, que montam já a 33% essa redução. O Conselho de Ministros aprovou também um regime excepcional de dispensa de serviço público dos trabalhadores da administração pública que, cumulativamente, detenham a qualidade de bombeiro voluntário. Trata-se de uma medida tomada por antecipação, já tomada o ano passado e há 2 anos, com bons resultados, e que este ano se decidiu, face aos bons resultados dos anos anteriores, se decidiu adotar desde já esta medida por antecipação, digamos assim, preventivamente, para que ao longo da época de risco de incêndio que já iniciámos, em caso de necessidade, possa ser acionado este mecanismo à semelhança do que ocorreu nos anos transatos. Foi ainda aprovado também pelo Conselho de Ministros a prorrogação pelo prazo de 1 ano da vigência da suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Cascais e do regulamento também do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Cascais, por força da construção da nova School of Business and Economics, portanto a escola de gestão que vai ser criada pela Universidade Nova. Recordava aos senhores jornalistas, trata-se de uma medida que já tinha sido tomada pelo Governo em 2012, a suspensão do PDM de Cascais e do POOC, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Cascais, para a efetivação deste empreendimento. Houve algum atraso na concretização por parte da necessidade de expropriação de terrenos para a realização da obra, e a Câmara Municipal de Cascais solicitou ao Governo a prorrogação por mais 1 ano para poder concretizar em definitivo o arranque, a aprovação do projeto com a construção desta nova unidade da Universidade Nova de Lisboa. Por último, o Conselho de Ministros autorizou a realização de uma despesa relativa à execução das intervenções no Hospital das Forças Armadas, Polo de Lisboa e o Campus de Saúde Militar do Lumiar para o triênio 2014-2016. Trata-se, como sabem, da concretização, já aprovada em diploma legal por parte do Governo,
da reforma da saúde militar, do Hospital Militar, e o que hoje foi aprovado no Conselho de Ministros foi um montante máximo de despesa até 17,8 milhões de euros mais IVA para a concretização das medidas adotadas relativamente à reestruturação dos hospitais militares. Dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para vos fazer a apresentação da medida hoje adotada pelo Governo relativa à questão dos suplementos. O Conselho de Ministros aprovou hoje, na generalidade, as condições que podem fundamentar a atribuição de suplementos remuneratórios aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, bem como a forma de determinação do respectivo valor, através da previsão de uma tabela única de suplementos. A política remuneratória da administração pública é uma política que o Governo tem vindo a desenvolver, no sentido de a tornar mais clara nas suas várias componentes e no sentido de tornar mais rigorosa, mais equitativa e mais apta a contribuir para a motivação e a valorização do mérito na administração. A política remuneratória da administração pública é muito, digamos, nesta formulação que o Governo neste momento preconiza, parte-se de uma situação de grande fragmentação. É uma política que foi não foi concebida como uma política remuneratória global e sistémica, mas como sucessivas políticas para vários setores e várias carreiras, e isso determinou uma fragmentação excessiva do nosso ponto de vista da componente do Estatuto Remuneratório da Administração Pública. Recentemente o Governo aprovou, eu chamo a atenção de que esta aprovação é uma aprovação na generalidade para viabilizar a negociação com os sindicatos. Este tipo de diplomas carecem de negociação sindical e, portanto, esta aprovação não é uma aprovação final, é uma aprovação para viabilizar essa negociação sindical, mas, portanto, é o complemento da lei que foi aprovada, do projeto que foi recentemente submetido a Conselho de Ministros relativamente à TRU, à Tabela Remuneratória Única. Esta é o segundo braço, digamos, do sistema remuneratório que tem a ver com os suplementos. Esses suplementos são muito diferenciados. Em agosto do ano passado foi promovida uma iniciativa, um inquérito relativamente para proceder a um levantamento do espectro de suplementos existentes na administração pública e, digamos, os trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos e que continuam em curso, de qualquer forma, permitem avançar neste momento para esta proposta. Esta proposta assenta fundamentalmente na identificação rigorosa das condições ou obrigações específicas a que estão submetidos determinados grupos de trabalhadores para poderem ter acesso a esta forma de remuneração consistente em suplementos. Naturalmente que a remuneração fundamental deve ser sempre a remuneração base, mas há um conjunto de situações que, pelas circunstâncias em que o trabalho é prestado, pelas obrigações específicas que decorrem da sua prestação, exigem a atribuição, ou recomendam a atribuição de componentes remuneratórias suplementares. Eu diria que alguns, a título exemplificativo, alguns desses mecanismos, como situações em que há uma disponibilidade permanente para a prestação do trabalho a qualquer hora e em qualquer dia, independentemente de uma convocação para o efeito, situações de prevenção ao piquete, situações de isenção do horário de trabalho, situações de penosidade da tarefa realizada, em que se exige uma sobrecarga física ou psíquica, ou em que o horário do seu desempenho é um horário penoso, certas situações, certas atividades do Estado que comportam riscos inerentes, de certa forma, muito evidentes, como são, por exemplo, as situações ligadas à investigação criminal e ao apoio à investigação criminal, a proteção e socorro, como sejam a atividade das informações, como seja a atividade de segurança pública, como seja a atividade
por exemplo, prisional, digamos, da guarda prisional, situações de fiscalização ou de inspeção. Há um conjunto de atividades que comportam riscos inerentes que também estão contemplados, como também situações de insalubridade decorrentes enfim, das condições em que se trabalha. Também a situação de alojamento ou residência que o Estado determina que seja num determinado local, sem possibilidade de usufruir de uma residência facultada pelo próprio Estado. É uma situação em que as pessoas têm que residir numa determinada zona e o Estado não lhes faculta uma residência. E, portanto, uma casa para residir e, portanto, aí, como também certas necessidades de representação associadas ao cargo ou função. Portanto, são um conjunto de circunstâncias que se prevê que possam constituir fundamento para a atribuição de suplementos remuneratórios. O sistema atual em matéria de suplementos remuneratórios é um sistema que se caracteriza também por um grande fracionamento. Foi feito um levantamento sobre suplementos, a esse a que me referi, em que no fundo foram identificados, como na altura foi assinalado no relatório respectivo, cerca de 280 situações distintas de atribuição de suplementos remuneratórios. É uma situação que naturalmente carece de racionalização. Nós temos, enfim, a análise que nos tem sido possível sobre esta matéria mostra que esses suplementos precisam de facto de ser repensados e, digamos, compactados eventualmente, de encontrar formas de os tornar, de compactar vários desses riscos e associá-los num suplemento único, para impedir uma panóplia de suplementos sem grande justificação. E, portanto, o Governo prevê neste diploma que, para além de prever naturalmente a elaboração, num momento ulterior, dessa tabela única de suplementos, a ser aprovada por uma portaria do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, prevê um mecanismo de revisão, portanto um procedimento a desenvolver no prazo de 60 dias, a contar da data da entrada em vigor deste diploma, tendente a assegurar a conformação dos suplementos atualmente existentes com o regime que está criado, quer na Lei de Trabalho em Funções Públicas, que está já, como sabem, promulgada pelo Sr. Presidente da República e cuja publicação se aguarda a todo momento, este próprio diploma e os demais dispositivos legais pertinentes. Este processo é um processo naturalmente que vai ser desenvolvido em grande comunicação entre o Ministério das Finanças e os Ministérios setoriais e irá conduzir na fase final desse processo uma apresentação de uma proposta ao Conselho de Ministros de atuação sobre estes suplementos. Naturalmente que nessa fase se irá encontrar um destino para os suplementos atualmente existentes. Queria sublinhar que o Governo, com esta iniciativa, não está a procurar, ao contrário do que por vezes se assinala, não está a procurar assegurar poupanças. Este exercício não é um exercício desenvolvido para assegurar poupanças orçamentais. É um exercício desenvolvido para, efetivamente, fazer a racionalização destes suplementos, para encontrar situações de equidade, de clareza, de transparência na atribuição de suplementos remuneratórios. E, portanto, como destinos possíveis dos suplementos atualmente existentes no final desse exercício de avaliação, teremos uma possibilidade forte de uma parte deles ser integrada na remuneração base, quando se for entendido que efetivamente correspondem a uma prestação que se justifica com caráter permanente e que está associada à própria atividade normal desenvolvida. Outros não, terão que continuar necessariamente a ser autónomos, e outros pode eventualmente entender-se que ultrapassaram o seu prazo de validade, que já não têm sentido, correspondem a realidades de outro tempo que já não têm sentido na administração de hoje e, portanto, serem objeto de descontinuidade. Um ponto importante que gostava de sublinhar relativamente
à questão do âmbito de aplicação deste diploma. Isso é um ponto que é sempre um ponto colocado quando trabalhamos estes temas, é o problema de qual é o âmbito de aplicação deste diploma. Eu sublinho que o âmbito de aplicação deste diploma que está previsto é o âmbito de aplicação da Lei de Trabalho em Funções Públicas e, portanto, como sabem, há alguns grupos do Estado, de carreiras públicas, que estão excluídas do âmbito de aplicação da Lei de Trabalho em Funções Públicas e, portanto, paralelamente, estão também excluídas do âmbito de aplicação deste diploma. A título exemplificativo, sublinho as carreiras das Forças Armadas, as carreiras da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. São carreiras que, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, estão excluídas do seu âmbito de aplicação e nesta que segue de perto a aplicação dessa Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, estão também na previsão do Governo excluídas do seu âmbito de aplicação. Isso não significa que os suplementos que são atribuídos, quer no âmbito das Forças Armadas, quer no âmbito das forças da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, não sejam elas próprias objeto de alguma avaliação. Serão seguramente, a intenção do Governo é que esta avaliação seja o mais compreensiva possível, abranja a globalidade dos suplementos. Simplesmente esses corpos têm um estatuto próprio, corporizado em leis estatutárias próprias, e será no âmbito dessas leis estatutárias próprias que essa revisão irá aparecer, digamos, a sua manifestação concreta. Naturalmente que o facto de não serem feitas essas operações de revisão no âmbito desta lei, não estarem esses corpos sujeitos a esta lei, não quer dizer naturalmente que os princípios gerais que informam estas soluções não venham também a ser considerados na reforma que irá ser feita desses suplementos no âmbito das respectivas leis estatutárias. Obrigado. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado de Turismo para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado, da autorização legislativa que vamos pedir à Assembleia da República sobre o jogo online. Boa tarde a todos. O Governo aprovou hoje uma proposta de lei com um pedido de autorização legislativa à Assembleia da República que lhe permita aprovar o quadro do jogo online em Portugal. É uma matéria da maior importância, pretendendo o Governo pôr fim à prática de jogo ilegal, com os riscos para a sociedade em geral, para o Estado e para os jogadores em particular. A legislação para o jogo online que o Governo vai produzir carece ainda de uma autorização da Assembleia da República, em virtude de alguma das matérias envolvidas serem da competência da reserva absoluta da Assembleia da República. Assim, o Governo vai apresentar à Assembleia um pedido de autorização legislativa que lhe permita aprovar o quadro legal do jogo online em Portugal. O Governo tomou também a opção de aproveitar esta oportunidade para regulamentar não só todas as formas de jogo e de apostas online que podem ser oferecidas ao público, ou seja, os jogos de casino, slot machines, póquer, bingo, apostas desportivas à cota e apostas hípicas, mas também outros tipos de apostas de base territorial que ainda não estavam regulados em Portugal, como é o caso das apostas hípicas e das apostas desportivas à cota. No caso do jogo online, o Governo optou por um modelo aberto, sem concessão de exclusivos, ou seja, na senda das boas práticas europeias, das recomendações da Comissão Europeia e daquilo que é o direito comparado, a autorização para a exploração de jogos e de apostas online é concedida mediante a atribuição de uma licença, a quem preencher determinados requisitos técnicos, financeiros e de idoneidade previamente definidos. Não serão, por isso, concedidos quaisquer exclusivos. A Santa Casa da Misericórdia continua a explorar os jogos sociais do Estado e as apostas mútuas nos mesmos termos em que o tem feito até agora. As apostas desportivas à cota de base territorial, modalidade de aposta que existe em Portugal até agora, serão concedidas à Santa Casa da Misericórdia, aproveitando a experiência que esta entidade já possui, uma vez que tem uma rede de agentes e mediadores espalhados pelo país e pode, dessa forma, potenciar a infraestrutura existente, dando garantias na exploração da mesma. A exploração das apostas desportivas à cota online
por ser uma modalidade concorrencial, por ser uma modalidade muito mais competitiva, será então atribuída, por licença, a quem preencher os requisitos de idoneidade, técnicos e financeiros, seguindo o mesmo modelo de atribuição dos jogos e apostas online. É uma realidade que conhecem completamente nova, onde atuam operadores internacionais e que se desenvolve no espaço transfronteiriço. Assim, podem, de facto, entrar operadores estrangeiros em Portugal, se preencherem os requisitos exigidos e obtiverem a licença para esse efeito. Podem operar em Portugal, assim, todos aqueles que reúnam esses requisitos, como normal neste género de situações, tenham a sua situação regularizada junto da Administração Fiscal da Segurança Social, apresentem projetos de sites e de softwares adequados, tenham requisitos de idoneidade, nomeadamente não condenação por crimes relevantes para este efeito e para estas atividades económicas, e disponham de capacidade técnica e autonomia financeira necessária para o exercício desta atividade. Ainda é prematuro saber quanto é que o Estado vai receber com esta matéria, com esta atividade, porque vai depender ainda do momento em que começar a ser desenvolvido o jogo online em Portugal e porque vai depender também do número de empresas que obtiverem a licença para esse efeito. Vamos regulamentar também, como acabei de dizer, as apostas de corridas em cavalos online, que constam do âmbito do jogo online, e as apostas em corridas de cavalo de base territorial, ou seja, físicas, que ocorram em território nacional ou no estrangeiro e que possam ser efetuadas nos hipódromos ou noutros locais autorizados por lei, que também vão ser regulamentadas nesta matéria. As entidades que vão estar autorizadas, através de licença, a explorar o jogo online em Portugal, embora possam ser empresas estrangeiras, estão obrigadas a ter uma sucursal ou uma filial em Portugal, podendo, por isso, ser responsabilizadas judicialmente e fiscalmente em território nacional pela atividade prestada. É ainda exigido que os operadores disponham de uma conta bancária em instituição de crédito autorizada a exercer atividade bancária em território nacional, através da qual são efetuadas em exclusivo todas as transações relacionadas com a atividade dos jogos e de apostas online. Os operadores estarão ainda obrigados a que o sítio da internet por onde é disponibilizado o jogo online, independentemente de onde estejam localizados, os seus servidores, seja redirecionado para o domínio .pt, permitindo assim um maior controle. É criada uma conta por jogador, para responder a eventuais questões sobre que garantias são dadas ao jogador e como é que é feito o controle do registro dos jogadores. É criada uma conta por jogador, cada jogador só pode possuir uma conta em cada site de cada operador, de onde devem constar os seus elementos de identificação e de identificação bancária. No caso de jogadores que não tenham nacionalidade portuguesa ou sem domicílio fiscal em Portugal, devem juntar cópia de documento comprovativo da sua identidade com fotografia e data de nascimento. Na conta indicada pelo jogador serão debitados os pagamentos e creditados os prémios, permitindo assim o maior controlo e prevenindo-se fraudes ou branqueamento de capitais. Pretendeu manter-se quanto à tributação aplicável a esta matéria e que será objeto da autorização da Assembleia da República para legislarmos neste sentido, o mesmo modelo de tributação dos jogos de fortuna e de azar de base territorial, que é o modelo que conhecemos em Portugal. É uma atividade tributada no imposto especial, o imposto especial de jogo, que incide sobre o montante das apostas depois de deduzidos os prémios. De igual modo, se mantiveram as mesmas regras de consignação desse imposto, sendo uma percentagem para a entidade que exerce o controlo, inspeção e regulação da atividade da exploração de jogos e de apostas, não existindo por isso qualquer financiamento por parte do Orçamento de Estado, e uma percentagem para o Estado e para o remanescente dos setores envolvidos em cada um dos setores. É uma das preocupações do Governo garantir que os menores estão impedidos de jogar, e por isso vão ser exigidas medidas rigorosas de identificação sempre que um cidadão aceda a um site de jogo online, sendo os respectivos dados confirmados por intermédio da entidade reguladora junto de uma base de dados de identificação civil, nomeadamente de idade. Existe igualmente a obrigação para os operadores de jogo online de ter uma política de informação que seja disponibilizada no site respectivo sobre a proibição de menores jogarem e quais os riscos que correm. O Serviço de Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal vai exercer as funções de controlo, inspeção e regulação de todo o jogo e apostas online e das apostas hípicas de base territorial, prosseguindo com um âmbito mais alargado e com poderes reforçados as competências que já vinha exercendo à inspeção de jogos de fortuna ao azar explorados pelos casinos, do jogo e do bingo. Obrigado. Antes de vos passar a palavra para questões que nos queiram colocar,
Dar-vos nota também que foi analisado no Conselho de Ministros de hoje o acordo do Tribunal Constitucional de ontem relativo ao pedido de esclarecimentos que tinha sido formulado pela Assembleia da República, na sequência do qual o Governo tomou deliberações que penso que vos terão já sido distribuídas numa nota que está no site do portal do Governo e que terá sido distribuída já aos senhores jornalistas, mas se houver algum esclarecimento também que queiram sobre essa matéria, também estarei à vossa disposição. Ficamos então à vossa disposição. Boa tarde, Isabel Loução Santos, da TVI. Em relação a esta não aclaração por parte do Tribunal Constitucional, gostaria então que esclarecesse este comunicado que foi emitido, em que termos é que o Governo lê aquela nota de ontem do Tribunal Constitucional. Em relação aos suplementos, voltar a perguntar se esta revisão da tabela significa ou não cortes na remuneração e no vencimento mensal dos funcionários públicos. E como é que o Governo, se houver diferenças face a suplementos que são pagos hoje e que depois num valor fixo possam ser diferentes, inferiores, como é que o Governo pretende acautelar eventuais perdas de rendimento? Começo eu por lhe responder relativamente à questão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional entendeu, em primeiro lugar, conhecer do pedido que tinha sido formulado e, nesse sentido, produziu um acórdão durante o dia de ontem. Nesse acórdão, o Tribunal Constitucional entende que não é devida nenhuma aclaração especial relativamente aos termos da decisão que tinha proferido no final do mês de maio. No entanto, tem alguns esclarecimentos que são esclarecimentos importantes, nomeadamente o esclarecimento claro, objetivo, de que a decisão do Tribunal Constitucional não produz nenhum efeito para trás, ou seja, não produz nenhum efeito até o dia 30 de maio. Todos os efeitos dessa decisão produzem-se juridicamente apenas a contar do dia imediato ao da decisão, neste caso, a partir do dia 31 de maio. Nesse sentido, o Governo, obviamente que, uma vez que a medida é uma medida transversal a todos os setores da área, não apenas da administração pública, mas também dos setores empresariais públicos, há regimes diferenciados. Naquilo que diz respeito à função pública, a legislação é clara no sentido de explicitar que o montante do subsídio de férias é calculado por referência ao salário do mês de junho. Assim sendo, é evidente que todos aqueles que estão sujeitos ao regime de funcionários públicos terão o seu subsídio de férias calculado sem qualquer tipo de redução salarial, uma vez que no mês de junho já não vigoram as reduções salariais que foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal. Chama a atenção também que em alguns casos pode haver, nomeadamente por força da norma que está no Orçamento do Estado, de que os subsídios de férias podem, alguns funcionários querendo solicitar que até 50% do montante do subsídio de férias fosse pago em duodécimos ao longo do ano. Nos casos em que isso porventura tenha acontecido, haverá lugar a reposição, a ajustamentos, para que todas as situações tenham um tratamento de equidade. Regime diferenciado, no entanto, acontece nos outros, também a quem era aplicada esta norma, nos outros servidores, digamos assim, do Estado, na área dos setores empresariais. Aí, como sabem, prevalecem as normas de contratação coletiva que em cada empresa estejam em vigor, sejam acordos de empresa, sejam contratos coletivos. E, obviamente, relativamente a isso, o Governo não tem qualquer capacidade administrativa para influir. Variará, portanto, de acordo de empresa para acordo de empresa, de contrato de convenção coletiva para convenção coletiva, a forma como é tratada esta matéria. Porque, para lhe dar um exemplo, como sabe, muitas vezes os contratos as convenções coletivas de trabalho, o que dispõe relativamente ao subsídio de férias é que ele é devido não em junho, mas no mês em que o funcionário goza as suas férias, ou pelo menos goza metade mais um dos seus dias de férias. E é-lhe processado o subsídio de férias nessa data. E, portanto, pode haver pessoas que tenham já marcado as suas férias e gozado as suas férias no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, e relativamente aos quais as empresas tenham processado já os seus subsídios de férias. Relativamente a esses, em princípio, de acordo com aquela que é a decisão do Tribunal Constitucional,
os efeitos não estão digamos, concretizados. E, portanto, não há alteração relativamente a essas matérias. No entanto, como digo, cada empresa, dentro do setor empresarial, cada empresa tem as suas regras de acordo com os acordos de empresa ou com as convenções coletivas, com os instrumentos de regulamentação coletiva, e relativamente a isso, o problema não se coloca do ponto de vista de qualquer decisão do Governo. Coloca-se sim relativamente a toda a administração direta e indireta na parte dos institutos públicos, portanto, todos aqueles que estão sujeitos ao regime de trabalho em funções públicas, em que a lei é muito clara no sentido de dizer que o subsídio de férias, o montante do subsídio de férias, porque o direito à prestação das férias vence no dia 1 de janeiro, mas o direito ao subsídio de férias, são coisas diferentes, o direito a férias e o direito ao subsídio de férias. O direito ao subsídio de férias, diz a lei, que é calculado com base no vencimento do mês de junho. E, portanto, assim será, e será cumprido pelo Governo relativamente a todos aqueles que estão sujeitos ao regime de trabalho em funções públicas. Relativamente à questão dos suplementos, como eu salientei há pouco, o objetivo deste exercício não é um objetivo orçamental, não é um objetivo de obter poupanças orçamentais. Portanto, não é esse o objetivo ao qual o Governo se direcionou. É um objetivo, como digo, de racionalização dos regimes remuneratórios. Portanto, que está a ser feito nas suas várias componentes e, portanto, isto é mais uma componente desse processo. Como disse, vai existir um processo de avaliação dos suplementos atualmente existentes. Também sublinhei que há dois destinos enfim, muito imediatos, que são o destino da manutenção, eventualmente com alguma alteração dos suplementos atualmente existentes. Outra será a sua integração na própria remuneração base. Admitimos que possa haver algumas situações de alguns suplementos. Pensamos que com impacto marginal, do ponto de vista, não é um impacto material em termos dos valores com que nos estamos a referir quando falamos de remunerações públicas, que possam vir a ser descontinuados. Mas a situação que está, digamos, pensada é da sua reavaliação e, sobretudo, de um passo mais no sentido do cumprimento de uma determinação legal já com muito tempo, mas que continha, de alguma forma, não tinha sido levada à prática consequentemente, que era a situação de os suplementos serem fixados em euros. Nós temos, em valores monetários, nós tínhamos muitos suplementos que estavam fixados em valores percentuais. Esse elemento é um elemento que pode comportar também alguma inequidade, porque pode haver situações em que as remunerações base têm diferenciação e o próprio risco pode não ter o mesmo grau de diferenciação. Portanto, neste exercício global, a peça chave é essa da racionalização, não com o objetivo de obter poupanças. Portanto, não vamos desenvolver este exercício a procurar encontrar mecanismos de poupar nas remunerações, não é esse o exercício. A política, remuneratória que o Governo definiu está corporizada no outro diploma que já foi apresentado, relativamente à TRU e aos mecanismos de redução remuneratória, com a concomitante reversão dessa redução. Portanto, esse é que é verdadeiramente o diploma onde se corporiza a política remuneratória que o Governo preconiza, e, portanto, não é um objetivo de busca de poupanças orçamentais. Poderá haver algum efeito orçamental, mas pensamos que será marginal em relação a alguns suplementos que possam vir a ser descontinuados. Mas não é uma situação de efetivo objetivo nosso procurar encontrar poupanças orçamentais. E, portanto, as pessoas estão protegidas em relação à sua remuneração, quer na componente remuneratória, porque na lei, a outra lei prevê expressamente uma
situação de exato montante de remuneração na nova integração na TRU. Aqui não há essa norma porque esse exercício ainda não está feito e, portanto, depende do resultado desse exercício e neste momento é prematuro dizermos que não haverá uma pessoa que possa ter eventualmente um pequeno ajustamento. Mas não é esse o resultado que vai ser o resultado do exercício. O resultado do exercício vai ser fundamentalmente o da manutenção dos montantes dos suplementos que vinham sendo auferidos anteriormente. Pedro Benevides, assim que eu gostaria de lhe perguntar, relativamente aos suplementos remuneratórios, se vai haver algum valor que seja um teto máximo aplicado a todos, ou se essa questão não se coloca, e se colocar, se haverá algumas exceções admitidas pelo Governo e quais serão essas exceções. Gostaria também de lhe perguntar, relativamente a isso que esteve a falar, de que este não é um objetivo de gerar poupanças, mas o Governo com certeza já terá feito contas e prevê que vai gastar mais, vai gastar menos ou vai ficar tudo na mesma na questão dos suplementos remuneratórios? Se o objetivo não é obter poupanças, o exercício poderá ser tendencialmente neutro. Evidentemente que a racionalização traz vantagens gerais, não na redução remuneratória, mas traz vantagens de vária ordem, a redução do número de componentes remuneratórios. Portanto, eu penso que não estamos à espera de obter poupanças, penso que o resultado não fugirá por efeito deste mecanismo de um resultado orçamentalmente neutro. Quanto às exceções, o teto, não, a tabela, a tabela não é ainda aprovada com este diploma. Este diploma tem uma norma habilitante para o Governo aprovar a tabela. Quando a tabela for aprovada, naturalmente haverá um teto, porque a tabela tem posições, será uma tabela paralela àquela tabela que temos para a tabela remuneratória única, para a remuneração base, e, portanto, essa tabela tem posições e há de ter uma última posição. Portanto, esse, de certa forma, é o teto. Portanto, a última posição. Claro que a tabela será construída de forma a acomodar as necessidades de incorporar os montantes dos suplementos remuneratórios que são percebidos pelos trabalhadores. Portanto, o limite será esse. Será o limite das necessidades reais face aos valores pagos e que vão manter-se. Boa tarde, Patrícia Cracel, da RTP. Sr. Secretário de Estado, segundo as contas do Governo e feitas por alguma imprensa, o Governo gasta 700 milhões de euros por ano com suplementos, sobretudo com dois das forças policiais e militares, que são os que ficam de fora, segundo o Secretário de Estado disse, desta revisão de suplementos. O Governo, numa carta enviada em maio à Troika, falava em poupanças estimadas com todos, quer com a tabela salarial revista, quer também com os suplementos, que ultrapassavam os 400 milhões de euros. Estas poupanças foram esquecidas. Onde é que podem encontrar poupanças? Outra questão, tem-se falado há alguns tempos na possibilidade, e dado como possibilidade, o aumento de impostos. O próprio Primeiro-Ministro já falou dessa possibilidade para contornar os chumbos do Constitucional, sendo que ainda se esperam mais duas decisões, se efetivamente esta é uma opção ou não do Governo que está em cima da mesa. E outra questão, para terminar, o que é que mudou de ontem à tarde, quando o Ministro Poiares Maduro dizia que era como quase uma possibilidade em aberto que os salários e os subsídios de férias dos funcionários públicos não teriam não seriam pagos na totalidade, que era isso que o acórdão do Tribunal Constitucional poderia aflorar, para hoje de manhã, em que afinal vão ser pagos por inteiro e se essa certeza é dada, claro. Obrigada. Começo eu por responder, antes de passar a palavra ao Dr. Leite Martins, relativamente às duas últimas questões que colocou. Em relação à diferenciação que foi ontem referida pelo Sr. Ministro Adjunto, eu penso que eventualmente
pelo que eu percebi das declarações do Sr. Ministro Adjunto, poderá haver alguma comunicação da sua parte, alguma confusão da sua parte. Ou seja, essa diferenciação que foi falada pelo Sr. Ministro Adjunto, tanto quanto eu percebi, tem que ver com aquilo que eu também aqui referi, que é, uma vez que a norma é abrangente para todos os setores da área pública, há diferenças de regime, nomeadamente entre o setor empresarial e entre aqueles que são os funcionários, digamos assim, aquilo que se chamava antigamente a função pública, porque, como sabe, hoje em dia há regimes diferenciados. E decorre, como eu expliquei, da existência destes regimes diferenciados, ir acabar por existir necessariamente um tratamento diferente, porque a uns aplica-se uma determinada legislação e a outros aplicam-se regras diferentes, nomeadamente aquelas que decorrem, quem tem contrato individual de trabalho, aquelas que decorrem de instrumentos de regulamentação coletiva. Relativamente à questão do aumento dos impostos, o Governo tem dito, desde o princípio, que tomará as decisões de acordo com as necessidades para continuar a cumprir os objetivos. Não antecipamos outras decisões que o Tribunal Constitucional, que referiu que há mais, digamos, processos em apreciação no Tribunal Constitucional, mais recursos que foram apresentados ao Tribunal Constitucional para algumas entidades. Não antecipamos relativamente a isto. A única coisa que lhe confirmo ou reafirmo é a de que o Governo está, e o país, necessariamente, totalmente comprometido com as metas orçamentais que permitiram o encerramento com sucesso do nosso programa e que têm permitido um retorno da credibilidade e do acesso pleno aos mercados da parte do nosso país. Pôr em causa isso será pôr em causa todo o esforço dos últimos 3 anos. E isso seguramente que da parte deste Governo não acontecerá nunca, porque tudo aquilo, todos aqueles que têm sido os sacrifícios da parte de todos nós portugueses ao longo dos últimos 3 anos não podem ser deitados por terra através de algum laxismo ou alguma falta de rigor e de exigência. Não queremos voltar ao tempo anterior. Isso seguramente que não. Relativamente aos valores que citou do custo anual dos suplementos, esse foi o valor que foi indicado. Enfim, é um valor, tem um defeito, é calculado por excesso, mesmo assim não chega aos 700 milhões, mas enfim, são 690 e qualquer coisa, portanto é um valor próximo dos 700, o custo destes suplementos. Mas, como eu disse, os suplementos, o nosso objetivo não é um objetivo de poupanças nessa matéria. Portanto, neste diploma não está, digamos, projetada uma ação tendente a obter poupanças nestes suplementos. E, portanto, os suplementos vão ser apreciados na lógica desta grelha de riscos, grelha de obrigações especiais, grelha de condições especiais do exercício de funções que o Governo entende que justificam a atribuição desses suplementos. Eles vão ser comparados na sua construção, nos seus pressupostos, com esta grelha. E, portanto, em função disso, serão objeto de tratamento. Mas não estamos aqui a vincular-nos a esse objetivo de redução. Portanto, o resultado será apurado no final. Quando o exercício chegar ao fim, veremos o que é que esse exercício dá. Tendencialmente, como digo, não me parece que seja uma zona de grande poupança, porque há um conjunto de suplementos, como salientou e bem, que correspondem a situações de efetiva comprovação da sua necessidade. Alguns dos que citou, por exemplo, as forças de segurança, são naturalmente forças que na sua atividade suportam riscos acrescidos ao comum dos servidores públicos. Portanto, é perfeitamente justificável que tenham alguma compensação por esse risco, como é justificável noutras situações. Chamo a atenção de que esses grupos, essas carreiras profissionais, Forças Armadas, Forças de Segurança, portanto, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, eu não disse que estavam excluídos do exercício da avaliação. Eles estão excluídos da aplicação deste diploma, aplicação direta do diploma, por força do mecanismo da sua, digamos, do paralelismo que tem na Lei de Trabalho de Funções Públicas. Seguramente, essa avaliação vai ser feita
pelo Governo e vai ser corporizada, os seus resultados vão ser corporizados na revisão dos respectivos diplomas estatutários. Porque este diploma prevê expressamente que os suplementos apenas podem ser criados por ato legislativo. Portanto, os suplementos não podem ser criados por despacho ou por decisão administrativa. Portanto, são criados por um instrumento legal. No caso desses grupos, há estatutos profissionais que corporizam as regras pelos quais esses estatutos se regem e por quais esses grupos profissionais se regem e, portanto, haverá necessariamente uma avaliação desses suplementos à luz dos princípios gerais que presidem a este exercício, mas não com o formato deste exercício. Portanto, não é o formato que está previsto nesta peça legislativa que será aplicada a esses grupos profissionais, mas eles serão igualmente objeto, os suplementos que eles oferem serão igualmente objeto de uma avaliação. Boa tarde, Susana Paula da agência Lusa. Queria-lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, como é que explica então que a poupança com os suplementos pode ser marginal, uma vez que o Governo disse na carta de intenções enviada à Troika no final de maio que iria eliminar os suplementos em dias de férias. Eu admito que isto traga uma poupança ainda significativa. Essa referência é uma referência que corresponde a uma falha, muito provavelmente, de redação. O Governo não se referia a férias, mas a faltas. Uma regra que está contida neste diploma é a regra de que o suplemento deve ser percebido quando corresponde a um exercício efetivo. Isto é, se eu estiver em absentismo, não é normal que esteja a receber um suplemento por um risco que seguramente não tenho. As férias é um caso diferente. As férias estão cobertas por um paralelismo. Hoje, como sabem, as regras que se aplicam à disciplina das relações laborais na função digamos, nos trabalhadores, no exercício de funções públicas, e agora com a nova Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, esse movimento é acentuado. Há um paralelismo muito estreito com as regras do Código do Trabalho. Portanto, as regras laborais, anteriormente havia uma separação muito nítida entre as regras laborais da função pública e as regras laborais das relações privadas, digamos, regidas pelo direito do trabalho. Hoje há um movimento, há uns anos a esta parte, de aproximação que está a atingir um ponto importante com a nova Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. O Código do Trabalho tem uma norma que diz que o período de férias corresponde a serviço efetivo. Portanto, aplicando o nosso critério legal de que o suplemento é devido desde que haja exercício efetivo, se a lei do trabalho diz que o período de férias corresponde a serviço efetivo, não é legítimo fazermos a ablação do suplemento no período de férias. Portanto, eu já vi essa referência feita, não é correto ligá-la às férias, é efetivamente aquilo que estava na intenção do Governo, era fazer a ablação desse suplemento no período em que não há exercício efetivo. Henrique Simões de Almeida, da agência Bloomberg. Para o Sr. Secretário de Estado, Adolfo Mesquita Nunes, queria-lhe perguntar em relação a este a proposta de novo regime jurídico para o jogo na internet. Fala aqui no imposto especial único. Pode-nos dizer mais ou menos quanto é que estima que este imposto poderá arrecadar para os cofres do Estado? E depois queria também, se possível, saber quando é que prevê também que esta nova lei do jogo online vai entrar em vigor. Quando é que a lei irá entrar em vigor? Se tem alguma previsão para isso. E depois, em relação às licenças, se as empresas de jogo online não tiverem uma licença, não estão fechadas, na internet é impossível aceder então a esses sites, não é? Ou seja, eles ficam fechados dos jogadores que estão em Portugal. Tem alguma estimativa também de quantas empresas é que poderão eventualmente estar a atuar agora no nosso país? Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu começava pela última pergunta. O regime que se prevê para o jogo online, como disse, é um regime aberto, por licença, sem concessão de exclusivo.
Ou seja, não há aqui nenhum incentivo a que as empresas de jogo online continuem na informalidade. Antes, pelo contrário, ao entrarem na formalidade, com as regras definidas no diploma, poderão ter acesso à formalidade, à publicidade e a todo um conjunto de regras que é aplicável a esta atividade económica. Nesse sentido, qualquer entidade que não requeira uma licença e ainda assim atue no jogo online, estará a atuar ilegalmente em Portugal. Mas, como lhe digo, o regime que está criado, de modelo aberto e sem exclusivos, favorece precisamente a atribuição de licenças a todas as empresas que, cumprindo com critérios de autonomia financeira e capacidade técnica, o possam fazer. Depois fez duas perguntas, que é o quanto e o quando. O quanto depende, evidentemente, do número de empresas que requerer licença para operar em Portugal. E, evidentemente, que há um conjunto de empresas que poderão estar interessadas, mas que neste momento é cedo sequer para o Governo fazer essas previsões, nem sequer é propriamente, peço desculpa, a minha função. Quanto ao quando, o processo legislativo é o seguinte, portanto, o Governo envia para a Assembleia da República o pedido de autorização legislativa, que vai já acompanhado dos diplomas que pretende ver autorizados. Assim que a Assembleia da República o fizer, nesta sessão legislativa, o Governo inicia então o processo legislativo, que já está de forma avançada, precisamente porque já enviámos os diplomas para a Assembleia da República. Eventualmente faremos os acertos que forem necessários, também resultantes daquilo que for a discussão na Assembleia da República, e este ano teremos a regulamentação do jogo online em Portugal concluída. Peço desculpa. Quanto ao quanto, é importante também dizer, porque passei um pouco por essa informação há pouco. Nós mantemos isso, e sobre o imposto, que não lhe respondi. Sim, sobre o imposto é sobre as empresas, certo? Pergunta pelo imposto único. Ora bem, em Portugal, o modelo de tributação dos jogos de fortuna e de azar atual, o que existe hoje de base territorial, incide, é uma atividade tributada num imposto, que é o imposto especial de jogo. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é manter esse modelo de tributação, através do imposto especial de jogo, aquela que é a atividade destas empresas. E depois, as receitas são consignadas dentro do Estado, adotando um modelo que é semelhante àquilo que também já existe do ponto de vista das apostas em base territorial. Ou seja, teremos uma percentagem das receitas vão para o organismo que vai ter a seu cargo a regulação desta matéria e, portanto, para efeitos de financiamento da sua atividade regulatória, que é o Serviço de Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal. Há depois uma percentagem para o Estado e depois para os vários setores envolvidos. No caso do desporto, das apostas desportivas, por exemplo, aquilo que se vai passar é que há de haver uma percentagem que vai para royalties, distribuir pelas federações e pelos clubes sobre os quais vão incidir as apostas, e depois também para o fomento ao desporto amador. No caso das apostas de jogos de fortuna e de azar, segue-se exatamente o mesmo modelo atual, em que as verbas, para além do regulador e para além do Estado, vão para atividades afetas ao turismo e à cultura. No caso das apostas hípicas online, segue-se também o mesmo princípio: regulador, Estado e desenvolvimento da fileira do cavalo. Muito obrigado. Eu pedia só, com a vossa compreensão, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública tem que rapidamente ir para o Parlamento, onde se vai iniciar uma interpelação ao Governo, onde ele deve estar presente também. E, portanto, eu pedia, se houvesse mais alguma questão para colocar, eu pedia, então, excepcionalmente, que fizessem sucessivamente a pergunta, até pode ser que a pergunta seja duplicada, fizessem as perguntas, o Sr. Secretário de Estado depois respondia tudo em conjunto, para se poder libertar, e eu continuarei aqui com... Nós continuamos com algumas dúvidas em relação ao pagamento dos subsídios, mas isso podemos esclarecer depois consigo, certo? Sim, os subsídios não é os suplementos. Não em relação aos suplementos. Em relação aos suplementos, eu pedia que sintetizassem rapidamente para o Sr. Secretário de Estado depois poder responder em conjunto. Certo. Em relação aos suplementos, o Sr. Secretário de Estado gostava de perguntar, falou aqui de algumas circunstâncias em que as pessoas se pode haver uma redução do valor, pelo menos fala-se em racionalização de valores aqui no documento, e noutras em que pode ser eliminado o suplemento. Gostava que explicasse em que carreiras é que está a pensar. Em concreto, por exemplo, gostava de lhe perguntar se vai haver alguma redução de valores nas carreiras do fisco ou dos médicos, por exemplo. Gostava de perguntar também quais é que serão eliminados e se a nova arquitetura
relativa às regras dos suplementos vai implicar, a partir dos anos seguintes, algum tipo de poupança, nomeadamente por via de uma atualização mais baixa, tudo depende das regras que estejam definidas. Gostava que esclarecesse isso. Finalmente, quando esclareceu a questão das férias, eu penso que o que nos está a explicar é que até aqui nem todos os funcionários deixavam de receber suplementos quando faltavam ao trabalho e a partir daqui toda a gente deixa de receber. Em relação às férias, não haverá nenhuma alteração, é isso? Obrigada. Eu queria perceber um bocadinho melhor como é que, ao transformar um suplemento que corresponde a uma percentagem do salário num valor fixo, como é que não há perda de remuneração quando, sendo uma percentagem do salário, é a mesma percentagem, pode ser de um salário de 1000 euros e de um salário de 2000 euros, porque dentro das carreiras, dentro da mesma carreira, há vários níveis salariais. Como é que, fixando aí um valor único, como é que não há perda para os mais altos? E também gostaria de perceber como é que ficam os médicos. Os médicos são uma carreira à parte ou estão incluídos aqui nesta tabela de suplementos? Pronto, e o resto também é subsídios. Não há mais, então? Começava pelo fim. Os médicos são naturalmente uma carreira, aliás, muito importante, enfim, na nossa administração. Estão sujeitos a esta aplicação deste dispositivo e serão naturalmente objetos, suplementos remuneratórios de que beneficiam, são sujeitos necessariamente a essa avaliação e no final da avaliação serão tomadas as decisões pertinentes. Em relação a identificar desde já quais são os eliminados e os reduzidos, esse exercício é o exercício que vamos desenvolver. Não, mas repare, eu não posso pré-conceber, não posso dar-lhe uma ideia neste momento de quais são, porque esse é o trabalho que vamos desenvolver e vamos desenvolver em sintonia com as tutelas setoriais, com os ministérios setoriais e vamos também fazer participar neste processo necessariamente os sindicatos. Os sindicatos também darão alguma contribuição nesta matéria, eles vão ser ouvidos sobre esta legislação e muito provavelmente darão também os seus contributos. Portanto, neste momento é prematuro eu estar a dizer quais são os que são objeto de qualquer uma daquelas medidas. Quanto à questão da conversão em euros, das percentagens, e portanto como é que eu explico que não se perde? Não se perde porque a conversão em euros, como eu digo, há graus, nós vamos ter uma tabela com posições e portanto a pessoa que hoje ganha, recebe num determinado suplemento 100 e outra recebe 200, hão de ficar uma numa determinada posição, outra noutra. É um processo paralelo. Portanto, eu, quando converto em euros, não perco, porque aquilo que eu recebi em percentagem é um determinado número de unidades monetárias, um determinado número de euros. Portanto, se eu puser esse valor em euros, é uma forma diferente de apresentar o que recebo. Portanto, não há perda por esse efeito. Mas que varia consoante... Não é numa carreira. Um determinado, por exemplo, ele dá um exemplo. Imagino que há um suplemento de risco de incêndio. Sei lá, estou a inventar. O suplemento de risco de incêndio, os suplementos podem... Cada suplemento pode ter até 5 graus. Pode ter até 5 graus. E é evidente que as pessoas que oferem esse subsídio atualmente, também por força da responsabilidade diferenciada que têm dentro do organismo, provavelmente têm posições remuneratórias também elas diferenciadas. Na transferência para a tabela dos suplementos, no posicionamento dentro dos vários graus, necessariamente atender-se-á a esta questão que foi que o Sr. Sá Estado. Me permita, só uma questão que a cabeça não deu resposta. Tem... Não. O suplemento não é fixo. Cada suplemento é graduado de acordo com o grau de risco ou de exposição que cada pessoa que justifica ao oferir aquele suplemento tem direito. O que está previsto no projeto de diploma é que para cada suplemento essa graduação possa ser estratificada em 5 graus, até 5 posições. Exatamente numa lógica de maior, quer dizer, 5, não é? E portanto, de risco, digamos assim.
E, portanto, nesta transposição, que era o que a sua colega estava a perguntar, porque as pessoas que, de uma determinada carreira, que atualmente têm um suplemento, como têm posições remuneratórias, também elas diferenciadas, porque algumas têm mais responsabilidades ou estão num grau de responsabilidade diferente do que outras, têm também uma percentagem de suplemento que, em termos absolutos, acaba por ser diferente. Ao ser transposto para estes graus, isso será tido em consideração e terão que ser arrumados. O ajustamento far-se-á dessa maneira. Sr. Secretário de Estado, já deixou claro que o objetivo principal, pelo menos a curto prazo, esta nova tabela não é gerar grandes poupanças. Tinha-lhe perguntado há pouco se a forma como as regras vão ser desenhadas poderá levar a poupanças futuras, porque pode ser alterada, por exemplo, a atualização, a forma como se atualizam estes suplementos. A tabela remuneratória, a tabela de suplementos vai conter níveis também, níveis expressos em euros, fixados por portaria do Primeiro-Ministro e do Ministro responsável pela área das finanças. É uma solução paralela àquela que está para a tabela remuneratória única. Essa tabela, obviamente, essa portaria, pode ser objeto de atualizações. Portanto, quando o Governo entender que deve... Automáticas não haverá. Haverá atualizações em função do juízo que o Governo faça em cada momento e da disponibilidade orçamental, naturalmente, e da disponibilidade orçamental. Então isso significa que o número ou o valor dos suplementos que são automaticamente atualizados, uma vez que se diminui aqueles que poderá ser menor no futuro, é isso? Não são automaticamente atualizados, são atualizados em função da atualização da tabela. Portanto, essa é que é a diferença. Hoje há muitos suplementos que são em percentagem e, sendo em percentagem, são automaticamente atualizados. No futuro haverá menos, logo poderá haver poupanças face àquilo que... Poderá haver depende da disponibilidade orçamental e das opções de política remuneratória que o Governo tem em cada momento. Não é um efeito direto. Pode haver, digamos, situações em que o encargo orçamental seja menor, pode haver situações em que o encargo orçamental seja maior. É uma opção do Governo em cada momento. Eu diria que não é poupanças, utilizou mal a expressão, não haverá automatismo no crescimento da despesa. São coisas diferentes. Não quer dizer que haja poupanças, o que deixa de haver é automaticamente, digamos, um efeito de bola de neve sobre a despesa, sempre que haja atualizações salariais. Ao haver uma tabela para as remunerações, uma tabela remuneratória única, e ao outro lado uma tabela de suplementos único, elas estão separadas e, portanto, não há efeitos de bola de neve entre uma e outra. Dependerá sempre, como disse o Sr. Secretário de Estado, do juízo e da disponibilidade, do juízo do valor, que em cada momento seja visto pelo Governo e, naturalmente, de acordo com as disponibilidades orçamentais. Portanto, são coisas diferentes. Não é poupança, o que não haverá é um aumento automático de despesa na massa salarial, que depois é uma componente da massa salarial. Se com a vossa autorização, o Sr. Secretário de Estado deslocava-se para o Parlamento, onde está ansiosamente a ser esperado, pelo menos pelos partidos da oposição. Boa tarde, Márcia Galrão, do Diário Económico. Para o Secretário de Estado do Turismo, gostava de perguntar, em relação à concessão de licença, se tem um valor para essa licença, se esse valor já está determinado. Em relação ao imposto, também, se já tem um valor, falava-se entre 15% a 20% desse imposto especial. E em relação aos royalties que serão pagos às federações, qual é que é o valor dessa percentagem? Também gostava só de perguntar ao Ministro da Presidência, a propósito de uma notícia que saiu há pouco, de que a administração do Hospital São João do Porto se demitiu em bloco, incluindo também a sua direção clínica, contra as políticas do Governo, se o Governo já está a par desta situação e qual é que é a reação. Obrigada. Eu começo já por responder, porque não vou conseguir satisfazer a sua curiosidade, porque eu ouvi a notícia agora pela sua boca, não conhecia o assunto, não foi assunto que tivesse sido abordado no Conselho, portanto não tenho qualquer comentário a fazer sobre o assunto, desconheci-o em absoluto. Muito obrigado. A sua primeira pergunta sobre se existe um valor, existe neste momento um valor que é um valor de 250 mil euros, que é o valor adequado a um regime de licenciamento,
e existe portanto, proposto, não é? À Assembleia da República. E existe igualmente uma proposta de tributação em sede de imposto especial do jogo que é distinta no caso dos jogos de fortuna e de azar e nas apostas hípicas mútuas e nas apostas desportivas à cota e nas apostas hípicas à cota, porque são dois tipos de apostas distintas. No caso do jogo online com jogos de fortuna e de azar e de apostas hípicas mútuas, o imposto incide sobre a receita bruta, ou seja, sobre o montante das apostas deduzidos os prémios, que são pagos pelas empresas aos jogadores. É uma taxa que se situará entre os 15% e os 30%, variando em função da receita. Portanto, há uma fórmula que está proposta e que gradua entre 15% e 30%. No caso das apostas desportivas à cota e no caso das apostas hípicas à cota, o imposto incide sobre o montante total das apostas que forem feitas nesse momento. É uma taxa que se situará entre os 8% e os 16%, também aqui variando gradualmente em função da receita. A opção pelo imposto especial do jogo, ela é não só a opção tradicional em Portugal, como é aquela que resulta do direito comparado. E a distinção entre uma tributação sobre a receita bruta, no caso das apostas fortuna e de azar e hípicas mútuas, ou sobre o montante total das apostas, no caso das apostas à cota, tem que ver com o próprio mecanismo dos jogos. No caso das royalties que perguntou, são montantes que variam será entre 15% a 30%. Lídia Magno. Eu peço desculpa, há aqui qualquer confusão. Relativamente à questão das royalties, se eu percebi bem a sua pergunta, qual é que é a percentagem que vai para as royalties? A percentagem que vai para as royalties é da receita do imposto, de cada um, do imposto no caso das apostas desportivas à cota, porque é só aí que há direito a royalties, como é evidente, não há royalties da parte das cartas ou dos números da roleta. As royalties serão 50% da receita deduzida que seja a parte da supervisão e da regulação. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, do montante da verba inicial do imposto, há uma parte que fica para a despesa regulatória e de supervisão, e depois do remanescente 50% será para royalties e os outros 50% serão distribuídos de acordo com a grelha que atualmente já está em vigor para a distribuição das receitas dos jogos sociais e que são aplicados preferencialmente na área da segurança social, na área da cultura, nessas áreas que há diplomas que já regulamentam essa disponibilização. Lídia Magno, CMTV, uma pergunta para o Ministro da Presidência e voltando aqui à questão do Tribunal Constitucional e à nota que o Governo faz relativamente ao pedido de clarificação feito ao Tribunal, o Governo, o Sr. Ministro disse há pouco que deve ter havido aqui alguma confusão por parte da comunicação social. O Ministro Poiares Maduro ontem disse que os efeitos do passado relativamente ao subsídio de férias dos funcionários públicos do passado, ou seja, até 30 de maio deste ano, estavam consolidados e que só a partir daí é que os cortes iriam ser repostos, causando desta forma uma situação de desigualdade, mas provocada pelo próprio preâmbulo do acórdão de ontem, do esclarecimento de ontem do Tribunal Constitucional. O que eu lhe pergunto, e repetindo a pergunta ali da minha colega Patrícia, é o que é que mudou, se foi aquele comunicado que voltou a ser feito pelo Tribunal Constitucional, dizendo que o Governo não poderia retirar nenhuma ilação política do parecer, do pedido de declaração, à resposta do pedido de declaração, e ainda relativamente ao acerto que vai ser feito, quando é que esse acerto total, pelo que percebi, vai ser reposto na totalidade do subsídio de férias, portanto os efeitos não estão consolidados, vão ser todos repostos. Quando é que vão ser repostos os subsídios sem cortes e quanto é que isso representa, ou seja, o valor total destes cortes que estão por devolver, se for possível, como é evidente. Obrigada. Obrigado. Ouça com toda a franqueza, se está a ler, e pareceu-me que estava a ler o extrato das declarações, eu obviamente não ponho em causa a leitura que está a fazer. Eu vi ontem na comunicação social as declarações e o que eu percebi das declarações, que de resto era a análise que internamente o Governo já estava ontem a fazer, da leitura do acórdão, é que a diferenciação resulta do facto de que há uma parte que são
digamos assim, utilizando linguagem que as pessoas melhor percebem, funcionários públicos, e a outra parte, que são pessoas que têm contratos individual de trabalho, nomeadamente maxime no setor empresarial do Estado, e que há necessariamente uma diferenciação que resulta do acórdão, uma diferenciação de tratamento, até porque as legislações que são aplicáveis a um e ao outro lado são diferentes, e, portanto, quando o acórdão diz claramente que tudo o que estava para trás de 30 de maio não se mexe, digamos assim, para utilizar uma linguagem mais perceptível pelas pessoas, isso tem consequências diferentes, porque, como eu expliquei, na legislação da função pública, a lei em vigor é clara, dizendo que o cálculo do subsídio de férias é feito por referência ao salário do mês de junho. E, portanto, se em junho as reduções já não estavam em vigor, tudo tem que ser calculado com base no mês de junho. Já no caso dos outros servidores do Estado que não estão sujeitos, não têm vínculo de funcionário público, não têm esse regime, não estão sujeitos a esse regime de trabalhadores em funções públicas, tem que se aplicar as outras regras e então o resultado vai ser diferente. Foi assim que eu entendi e foi essa diferenciação que eu penso que o Sr. Ministro Adjunto ontem tentou explicar quando foi abordado sobre a matéria. De qualquer maneira, a nota clarifica isso de uma forma perfeitamente inequívoca, penso eu, e se não for assim, perguntem-me que eu tentarei esclarecer na medida do possível. Quanto à pergunta do quando das reposições, logo que possível, porque, como sabe, eu diria com toda a franqueza que penso, e é essa a informação que desde ontem o Ministério das Finanças começou a tentar compulsar, penso que é marginal no âmbito dos trabalhadores que estão sujeitos ao regime em funções públicas e, portanto, a quem se aplica a regra de que o cálculo do subsídio, nos termos da lei, que o cálculo do subsídio de férias é feito por reporte ao salário do mês de junho, salário mais diuturnidades, portanto é assim que a lei refere, é uma lei, de resto, já bastante antiga. Esse levantamento está a ser feito, eu penso que será marginal, porque só no caso praticamente só no caso daquelas pessoas que optaram, de acordo com a norma que estava no Orçamento do Estado, que permitia que as pessoas escolhessem receber até 50% do subsídio de férias em duodécimos ao longo do ano, terá que ser feito o ajustamento, portanto, terão que ser identificadas essas situações, terá que ser feito o cálculo do diferencial para este aumento e será reposto logo que possível no quanto? Pois, o quanto terá que ser calculado caso a caso, porque, repare, é apenas o diferencial que resulta da redução que deixou de vigorar, portanto, ter-se-á que ver qual é que é a diferença salário a salário, porque nem todas as pessoas têm o mesmo salário também, não é? Dentro da panóplia das centenas de milhares de funcionários do Estado, há tabelas salariais muitíssimo diferenciadas. Portanto, ter-se-á que ver para a pessoa em concreto que já recebeu em duodécimos em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, já recebeu parte do seu subsídio de férias, qual é que é a diferença que, reportando-se agora ao cálculo sem reduções salariais, portanto ao mês de junho, quanto é que é essa diferença? Essa diferença esse ajustamento será realizado assim que possível. Não é um trabalho simples, porque tem que ser feito pessoa a pessoa, porque cada pessoa tem um salário diferente das outras. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro da Presidência, uma vez que já esclareceu esta questão em relação aos subsídios de férias, queria perguntar-lhe como é que a questão vai processar-se em relação ao subsídio de Natal dos trabalhadores da função pública, que é pago nesta altura em duodécimos. E é isso, obrigado. Quanto ao subsídio de Natal, do nosso ponto de vista, o problema não se coloca. E não se coloca porque o regime do subsídio de Natal é diferente do regime do subsídio de férias. O subsídio de férias, como eu referi, a lei em vigor diz que o direito vence no dia 1 de janeiro e o cálculo do montante do subsídio, porque uma coisa é o direito a férias, outra coisa é o direito ao subsídio, o cálculo do montante do subsídio é feito por referência ao salário do mês de junho. Já quanto ao subsídio de Natal, o subsídio de Natal tem uma lógica de duodécimos. As pessoas recebem o subsídio de Natal numa lógica de duodécimos daquilo que é o salário ao longo do ano, dos 12 meses do ano. E não.
não se reporta a nenhuma data em concreto. E, portanto, como verificará, não há nenhuma situação a corrigir. Portanto, o que estava em vigor até 30 de maio era um determinado salário e as pessoas foram recebendo o 12º do subsídio de Natal em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e em maio, de acordo com aquilo que era o salário que estava em vigor e que o Tribunal Constitucional, digamos, não afetou. A decisão do Tribunal Constitucional, pelo contrário, salvaguardou, por razões de estabilidade orçamental e de salvaguarda da consolidação orçamental das contas públicas. A partir de junho, as reduções foram retiradas. O 12º a receber no mês de junho será um 12º relativo ao salário do mês de junho e o mesmo acontecerá nos meses subsequentes. O 12º é sempre reportado ao salário do próprio mês. Portanto, no caso do subsídio de Natal, o problema não se coloca. Não há nenhuma situação diferenciada. Boa tarde, Catarina Pereira do Jornal de Negócios. Só para termos a certeza que percebemos tudo, se não se importa, eu fazia só uma espécie de resumo, porque são muitos regimes e assim saímos daqui realmente esclarecidos. Na questão dos funcionários públicos, então, a maior parte deles recebem subsídio de férias em junho e vão receber por inteiro. Depois há uma pequena parte que serão as pessoas que têm contrato individual de trabalho, que essas sim poderão ter optado por 12º e serão ressarcidas, assim que possível. Os funcionários públicos também podiam optar por 12º no subsídio de férias? É que nós tínhamos memória de que no orçamento isso não estava previsto. Só os sítios que tinham... Vamos ver, de qualquer maneira, para simplificar. Quem tenha direito a ter antecipado, recebendo em 12º, terá direito à correção. Ponto. Do subsídio de férias. Pronto. Exatamente. Quem receba em junho, como em junho não estão em vigor quaisquer reduções, por força da decisão do Tribunal Constitucional, e o subsídio de férias é calculado por reporte, diz a lei expressamente, ao salário do mês de junho mais diuturnidade, portanto, aquilo que percebe na folha de vencimentos do mês de junho, o subsídio de férias é processado sem reduções, porque também o salário do mês de junho vai ser processado sem reduções. Já o subsídio de Natal, já o subsídio de Natal, o subsídio de Natal tem vindo a ser pago em 12º, tem um regime diferente. O regime da lei do subsídio de Natal não é um regime de reporte a nenhum salário de um mês específico, é um regime de 12º e, portanto, ele é pago, tem vindo a ser pago. Houve uma alteração, digamos assim, que funciona um pouco como está na nota, como se, em termos práticos, para que as pessoas percebam, como se no dia 31 de maio tivesse havido uma alteração da remuneração. E, portanto, não há pagamento de retroativo. E não há pagamentos para trás, porque vale a partir do mês de junho, a partir do dia 31 de maio. Vai ter que haver um ajustamento de um dia. Vai ter ainda que se fazer essas contas, mas são contas complicadas, porque, como sabe, os salários na função pública são feitos sempre com base em 30 dias. As pessoas em fevereiro não recebem um salário mais pequeno do que recebem nos outros meses. E nos meses de 30 dias não recebem um salário mais pequeno do que nos meses de 31 dias. Portanto, todas estas matérias justificam a necessidade, e as perguntas que os senhores estão a fazer justificam porque é que o Governo pediu o esclarecimento ao Tribunal Constitucional, porque de facto não é imediata a percepção de como é que isto se aplica. Mas não é imediato. E as vossas perguntas comprovam exatamente isso. Em relação às empresas públicas, tudo dependerá da contratação coletiva? Em relação às empresas públicas, como eu referi, nas empresas públicas o que há pode haver em algumas empresas públicas duplicidade de regimes. Como sabem, em algumas empresas públicas há pessoas que têm vínculo ao Estado, porque eram antigos serviços do Estado que foram empresarializados, foram transformados em empresas, a trabalhar ao lado de outras pessoas que têm regime de Código de Trabalho. E na maior parte das empresas existem também acordos de empresas, convenções coletivas relativamente às que regulam. Podem regular, pelo menos, porque a contratação coletiva é livre, podem regular, na maior parte dos casos regulam, a forma como os subsídios de férias são atribuídos. E, obviamente, nisso não há competência administrativa do Governo para estar a mexer, só alterando as regras, pondo em causa, suspendendo convenções coletivas. Não é isso, obviamente, que vai acontecer e, portanto, terá que ser analisado dentro das próprias empresas quais são as regras que se aplicam de acordo com as regras da própria empresa. Eu queria só fazer uma última pergunta. Está-nos agora a explicar aquilo que a lei prevê, precisamente para pagar, numa situação como estas, tanto o subsídio de férias como o subsídio de Natal. Portanto, no fundo, o Governo está agora a dar resposta a questões que colocou a TC, mas que o TC disse que
não tinha que dar resposta a isso. E, portanto, a minha pergunta é porque é que essas perguntas foram colocadas, tendo em conta que, afinal, a lei dava resposta a essas perguntas. O Governo está a dar resposta porque o Tribunal disse no acórdão de ontem que a competência era do Governo e cabia ao Governo encontrar a resposta. Porque, como sabe, o efeito típico das declarações de inconstitucionalidade é que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma retroage à data de entrada em vigor da norma. No entanto, a Constituição da República permite, dá a faculdade ao Tribunal de, por razões de relevante interesse público, poder decidir em contrário relativamente à aplicação no tempo das normas. E foi isso que o Tribunal decidiu nesta decisão, relativamente à parte da decisão. E o Tribunal tem essa margem constitucional total. Portanto, o efeito típico da declaração de inconstitucionalidade é retroagir à data de entrada em vigor da norma. A norma era inconstitucional, portanto, não produziu efeitos. E tudo teria que ser reposto. A Constituição diz, no entanto, que o Tribunal tem a faculdade de fazer diferente. Fazer só para a frente, como se recorda, por exemplo, em 2012, disse que só tinha efeitos a partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Ora, como o Tribunal tem esta latitude toda, o Governo, antes de tomar qualquer tipo de decisão, entendeu necessário perguntar ao Tribunal qual é a intenção com que o Tribunal tomou esta decisão de limitar no tempo as suas decisões. Quando o Tribunal vem dizer não é o Tribunal que cabe decidir isso, a competência está toda do lado do Governo, então, sim senhor, o Governo está perfeitamente legitimado para tomar a sua decisão. Não fosse, ao contrário, o Governo fazer uma interpretação daquela que é a decisão do Tribunal Constitucional, depois o Tribunal vir dizer que não, senhor, não é essa a limitação temporal que nós colocámos no acórdão, porque a latitude constitucional que existe para o Tribunal Constitucional tomar estas medidas diferentes, atribuir consequências diferentes às suas declarações de inconstitucionalidade, é de uma latitude quase total. O Tribunal já o fez para o futuro. Neste momento fez a partir do dia seguinte, e clarificou isso no acórdão de ontem, a partir do dia seguinte ao da publicitação da decisão, e já o fez também com efeitos ao dia 1 de janeiro, que foi da data de entrada em vigor dos diplomas, ou 1 de janeiro, quando eram orçamentos de Estado. O diploma da Convergência, por exemplo, foi com efeitos à data, no caso da Convergência, por acaso não, porque foi preventiva, salvo erro, e portanto o problema não se colocava na sucessiva, é que se coloca porque os diplomas já estão em vigor. Desde que estejam sujeitos como dizia há pouco o Dr. Leite Martins a propósito da questão dos suplementos, todos os sujeitos que estão ao abrigo da legislação de trabalho em funções públicas. Como sabe, atualmente há quer pessoas com vínculo anteriores a 2006, quer pessoas com contrato individual de trabalho que a partir de 2006, mas são sempre pessoas sujeitas ao regime de trabalho em funções públicas, que, apesar da convergência que tem vindo a existir relativamente ao Código de Trabalho, é diferente. Nas empresas públicas é que a esmagadora maioria dos funcionários, dos trabalhadores, digamos assim, para não utilizarmos termos equívocos, a esmagadora maioria dos trabalhadores estão sujeitos às regras do Código de Trabalho e estão ao abrigo de regras de contratação coletiva e de acordos de empresa. E elas são diferenciadas, ou podem ser diferenciadas de empresa para empresa. E é esse respeito integral que é preciso observar. Já no que diz respeito a todos aqueles que estão sujeitos às regras de trabalhadores em funções públicas, aplicam-se esta legislação que diz que o subsídio de férias é calculado por reporte ao mês de junho, desde que esteja sujeito às regras de trabalho em emprego público, que hoje em dia há pessoas nessa situação. Se não... o Sr. Secretário de Estado do Turismo, antes de terminar, pedia só para fazer uma pequena precisão. Queria só fazer uma precisão. Fui perguntado pelo valor do acesso às licenças. E eu não fiquei sem perceber se era o valor do capital social mínimo que era exigido às empresas, que é os 250 mil euros, se era de qualquer outro... Não. Aí está sujeito a um pagamento de taxas que vai ser definido por portaria e o valor variará consoante o tipo de jogos, porque teremos licenças para cada um dos tipos de jogos, sendo elas cumulativas, ou seja, uma empresa pode ter licenças para exploração de mais. E tem a ver com o capital social, esse valor não está definido, mas recordo, estamos num regime de licenciamento e, portanto, não estamos a falar de concessões, em que aí sim são exigidos valores bastante grandes, normalmente como contrapartidas pelas concessões. Muito obrigado. Muito obrigado.